Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Geandro, eu sou enfermeiro de família e comunidade e estou aqui nesse momento para compartilhar com você, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional que tenha sido designado para poder fazer esse curso conosco. O objetivo, hoje em dia, antes da terceira onda, muitas unidades já estavam com dificuldade de manter o fluxo único de usuários na unidade. Então, desta vez, nós pensamos diferente e alinhamos as diretrizes clínicas e a organização do serviço vai depender da sua capacidade instalada, de como está organizada a distribuição dos consultórios, da quantidade de profissionais que existem na unidade, enfim, e de outros fatores que vão ser considerados entre equipe. Então, a partir de agora, você pega o fluxo e, a partir desse fluxo, a sua equipe se reúne, todo mundo na UBS se reúne, qual a melhor forma de organizar, por onde os pacientes vão entrar, por onde os pacientes vão aguardar, por onde os pacientes vão sair, como evitar que pacientes respiratórios se comuniquem com pacientes não respiratórios e todas as outras coisas que a professora Tailine falou na outra aula. Vamos entender o novo fluxo nas UBSs? Então vem comigo que agora a gente vai refletir um pouco. Antes da gente entrar no fluxo propriamente dito, é muito interessante a gente pensar como os profissionais de saúde, processar como os profissionais de saúde pensam. Bem, e aí a gente tem a teoria dos 6 Cs, que são criticidade, né, pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, conectividade e cultura. O que seria o pensamento crítico? Observe comigo. Se você organiza um fluxo, o acolhimento na sua unidade está organizado por equipes, certo? Pensa assim dessa forma comigo. Cada equipe acolhe seus pacientes, cada equipe atende seus pacientes agendados e atende também as demandas espontâneas, que são aqueles pacientes com alguma situação aguda, uma situação de uma dor, uma situação de uma febre, uma situação, inclusive, de sintomático respiratório, certo? Pensou comigo? Então, cada equipe tem o seu acolhimento. E aí você percebe que muitos trabalhadores estão ficando doentes, tem muitos trabalhadores afastados, e aí o que acontece? A nota técnica está dizendo lá, tem que ter um fluxo de sintomáticos respiratórios. Aí só porque a sua equipe está organizada dessa forma, tendo vários acolhimentos, um acolhimento por equipe, e aí você está com vários trabalhadores fora. Pense comigo, criticamente. Não seria melhor a gente ter um único acolhimento para as pessoas respiratórias, todos os respiratórios, pacientes sintomáticos respiratórios de todas as equipes? Isso é ter pensamento crítico. A criatividade, mais do que nunca, né, e nós somos brasileiros, sabemos bem disso, nos tempos de adversidades, nos tempos de dificuldades, é imprescindível usar também a criatividade. E a criatividade, gente, ela parte de coisas simples, como, por exemplo, você pegar, deixar as receitas prontas, já impressas, é você, por exemplo, orientar os sinais de alarme da dengue, os sinais de síndrome respiratória aguda grave, já fazer um papelzinho, o paciente testou positivo, você já dá o papelzinho para ele dizendo, olha, se aparecerem esses sintomas novos aqui, você tem que voltar no serviço com urgência, enfim, um pedacinho de papel que você recorta e você já distribui na unidade, a forma de se comunicar diferente ali com o usuário, sendo criativo, já conta muito para poder melhorar a sua capacidade de organização e de funcionamento do serviço. Colaboração, mais do que nunca, né? A gente sabe, por exemplo, que tem muita necessidade de atestados, por exemplo, atestado de comparecimento, atestado de afastamento, vários atestados. E os serviços, eles estão como? Eles estão lotados, eles estão com pessoas com as suas necessidades comuns. Nós temos as pessoas, né, com as suas demandas de pré-natal, com suas demandas de CD, com suas demandas de hipertensão, diabetes, suas demandas de sofrimento mental, que precisa renovar a receita. A gente tem as demandas espontâneas dos pacientes que estão com dor no peito, dos pacientes que estão com infecção urinária. A gente tem a vacinação e a gente tem ainda a COVID, a gripe, a dengue, e todas essas outras situações agora que estão nos açoitando nesse momento. Então, pensando comigo, uma equipe que é incapaz de colaborar, que é incapaz de se comunicar, e que é incapaz de tentar saídas criativas, é uma equipe que vai sofrer muito mais. Então, se você está lidando com um profissional
médico, com profissional enfermeiro, com profissionais de várias formações diferentes, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, e todo mundo tem um papel importante a fazer, uma tarefa bem definida a se fazer, a comunicação ela vai ser fundamental para que a gente consiga quebrar as barreiras, as dificuldades no serviço. Conectividade. A conectividade ela tem a ver justamente com isso, é de você garantir, por exemplo, que a sua atitude na entrada da unidade, por exemplo, ao acolher, ao receber o paciente, ao ouvir a demanda do paciente, ela esteja conectada com outro serviço que vem lá na frente, um serviço de oximetria de pulso, a medição da pressão, esteja tudo conectado em cadeia, em série, para dar agilidade no atendimento, para dar uma sequência lógica na sua tomada de decisão. E os aspectos culturais das pessoas. A gente sabe que os homens adoecem de uma forma diferente das mulheres. A gente sabe que as pessoas mais instruídas, elas têm alguns preceitos, alguns princípios diferentes das pessoas menos instruídas. Então, considerar o aspecto cultural na hora também de tomar uma decisão em saúde é muito importante. Agora que a gente conheceu como os profissionais de saúde pensam, a gente vai também refletir um pouco sobre a teoria do duplo pensamento. Então, vai ser muito importante conhecer a teoria do duplo processamento. Por quê? Porque o profissional de saúde ele pensa de duas formas diferentes. A gente tem dois tipos de pensamento. O primeiro pensamento é o de reconhecimento de padrões. Então, vamos supor, chega um paciente na entrada da unidade, com várias manchas pelo corpo, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, você enxerga um padrão, certo? Então, o seu cérebro ele vai agir de uma forma automática, rápida, com pouco esforço, vai utilizar a sua experiência, o seu conhecimento prévio, para poder dizer assim, opa, esse sujeito pode estar com dengue, certo? Mas também o profissional de saúde, ele precisa fazer um raciocínio analítico, que é aquele raciocínio que vai acontecer quando você não identifica um padrão tão facilmente. Então, vamos pensar numa outra situação. O paciente chegou com dor no corpo, fraqueza, cansaço e tosse, né? Aí pode ser várias outras coisas. Então, aí nesse momento, a gente vai ter que parar. Opa, pode não ser dengue. Eu não reconheci o padrão. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar de uma forma mais calma, não automática. É um pensamento mais difícil, que necessita de mais rigor, de mais perguntas, de mais investigação. E aí a gente vai escavando ali até encontrar mais ou menos uma resposta, para encontrar um direcionamento, para encontrar um caminho. Então, não existe um pensamento errado e uma forma de pensar errada e nenhuma forma de pensar certa. Existe uma forma de pensar para cada situação, para cada momento que você vai ter o contato com o paciente. E para poder você identificar os riscos dos pacientes que vão chegando ali na entrada da unidade, vai ser fundamental que você utilize os dois padrões de raciocínio. E não tem também que ficar assim, agora eu vou pensar lento, agora eu vou pensar rápido. Não. Agora você vai simplesmente perceber que você vai reconhecer os padrões e, ao reconhecer esses padrões, você vai conseguir respostas rápidas. E, às vezes, você não vai reconhecer padrão e você vai precisar de uma investigação mais aprofundada. Isso tudo eu estou explicando para que vocês possam entender, de agora em diante, como interpretar melhor o fluxograma, certo? Esse é o fluxograma, que eu também mostrei aqui no início da nossa aula. Para interpretar o fluxograma ele está dividido em duas partes. Tem o fluxo 1. O fluxo 1 ele fala apenas da testagem, certo? De como você vai fazer para poder testar os pacientes que chegarem à unidade. E aí, os pacientes que chegarem à unidade para poder serem testados, obrigatoriamente, eles têm que ter alguns critérios que estão aí no fluxograma. E seguido desses critérios, no fluxograma sempre vai ter um lado sim e um lado não. Um lado sim e um lado não. Um lado positivo, um lado negativo. Então, interpretando dessa forma, seguindo essas perguntas, você vai trilhar um caminho que vai dar uma resposta para você. Então, no fluxo 1, que é o fluxo de testagem, você vai receber um paciente provavelmente assintomático, sem sintoma nenhum. Perdão. Você vai receber um paciente assintomático, um paciente que vai querer apenas fazer o teste. Esse paciente, ele pode estar, ele tem que estar, pelo menos ter tido contato há pelo menos 5 dias com alguma pessoa que foi confirmada com o Covid.
Então, se você chega lá e pergunta para o paciente, bom dia, o que o senhor veio fazer aqui na unidade? Ah, não, eu vim fazer o teste da dengue. Está tendo? Pois é, eu gostaria de saber se o senhor entrou em contato com alguma pessoa com Covid. Olha a primeira pergunta. Aí o paciente vai dizer, não, eu não entrei em contato com ninguém com Covid. Opa, então aí já fica muito fácil. Você vai chegar e você vai para basta seguir o não no fluxograma e lá vai ter a conduta que você precisa fazer. Aí você vai explicar, olha, senhor, infelizmente a testagem no momento, por conta da dificuldade de testes no país inteiro, a diretriz é a seguinte, a gente vai testar as pessoas com sintomas, as pessoas com gravidade e as pessoas que entraram em contato. Então, se o senhor não tem 5 dias que entrou em contato, o senhor vai retornar para casa, vai retornar para a sua vida, vai seguir o seu trabalho, porque o senhor está sem sintomas, certo? Mas aí você pode retornar para a testagem quando você estiver com algum sintoma, ou 7 dias depois do último contato, certo? Ou 5 dias, perdão, ou 5 dias após o último contato. Pronto, essa pessoa já está entendida, já está resolvida, ela não ficou tempo demais na unidade, não ficou lá morcegando, não ficou lá perdendo tempo, e não ficou lá correndo risco de se infectar. Então, você já agilizou a vida do paciente, com uma pergunta simples, que levou a um não. Agora, vamos supor que você faz essa mesma pergunta. Olha, tem 5 dias que o senhor entrou em contato com alguém em caso confirmado? Com a senhora entrou em contato com alguém em caso confirmado? Sim, entrei em contato. Aí, nesse caso, se tiver a disponibilidade do teste, se a nota técnica, as diretrizes estiverem dizendo ainda para testar essa população assintomática, você já encaminha esse paciente para a área de testagem. E aí, a partir dessa testagem, o resultado da testagem sendo positivo ou negativo, a gente vai ter desfecho de tratamento ou desfecho de repetir essa testagem. Então, não tem bicho de 7 cabeças. Basta você focar na pergunta certa para você ter a resposta sim ou não, a resposta necessária que vai lhe dizer qual conduta você vai adotar no segmento daquele paciente. Agora, já no fluxo 2, que é um fluxo mais desafiador aqui desse nosso momento, e aí a professora Tailine já falou com vocês de alguns sintomas comuns, né, das doenças, que a gente vai lidar nesse fluxograma. O fluxograma 2, ele já foi feito pensando, a gente pensou, raciocinando, e é por isso que o nosso fluxograma ele se chama fluxo rápido de triagem para coronavírus, influenza e dengue, certo? Então, é a triagem rápida para coronavírus, influenza e dengue. Por que a gente pensou dessa forma? Porque tem sintomas comuns para todas essas 3 doenças. Então, a gente não vai focar na doença em si, a gente vai focar nos sintomas, e é por isso que a gente chama de abordagem sindrômica, o que vai ser feito aqui. E aí nós classificamos os sintomas em 2 grupos, grupo A e grupo B. No grupo A estão os sintomas febris. O que são esses sintomas febris? Febre, dor muscular, dor nas articulações, fraqueza e dor de cabeça. Observe que aí não tem sintoma nenhum de garganta, não tem sintoma nenhum de nariz, não tem sintoma nenhum de respiração. Vocês observaram comigo? Muito bem. Então, agora, no grupo B, observem quais são os sintomas. A gente vai chamar de sintomas respiratórios no grupo B. Aí tem, ó, só sintoma de nariz, garganta, pulmão. Quer ver? Presta atenção comigo. Tosse seca, dor de garganta, rouquidão, coriza, desconforto torácico. Beleza? Então, a gente tem sintoma do grupo A, sintoma do grupo B. Se o paciente chegar só com sintoma do grupo A, sem sintoma nenhum de garganta, de nariz, de respiração com dificuldade, aí, ó, lembra do pensamento rápido? O padrão vai identificar logo o quê? Vamos repetir os sintomas do grupo A: febre, dor no músculo, dor nas articulações, fraqueza e dor de cabeça. E aí o que a gente tem aí? Um padrão caminhando para dengue. E aí, se você seguir um fluxo, você vai perceber que esse paciente ele pode estar com dengue. Certo? Agora, vamos supor que o paciente, além de ter o sintoma do grupo A, ele tem também o sintoma do grupo B. Aí a gente já vai seguir outro direcionamento que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, se o paciente tiver sintoma só do grupo A, o que eu vou identificar? Opa, esse paciente pode estar com dengue. Aí a gente agora vai ter que usar o raciocínio lento, o raciocínio analítico. Aí a gente pega, faz o seguinte, vai investigar se esse paciente tem sinais de alarme. O que é um sinal de alarme para dengue?
No cantinho do fluxograma, aqui no cantinho, você vai ver os sinais de alarme para dengue. E os sinais de alarme para dengue, eles são muito clássicos. Eles demonstram que o paciente está piorando rápido. Então, geralmente tem dor abdominal, sudorese, sangramento na urina, sangramento na gengiva. É um paciente que já está caminhando para a necessidade de hospitalização. Opa, então se eu identifico esse paciente logo na porta da unidade com apenas 2 perguntas, olha quanto tempo eu ganho para tratar esse paciente, para hidratar esse paciente, para enviar esse paciente para um hospital, se for preciso. Certo? Vamos usar o pensamento, vamos usar o raciocínio, certo? E aí agora a gente vem para uma outra situação que pode ser feita logo também antes do paciente entrar no serviço. Você identificou o padrão ali, bem suspeito de dengue, não tem sintoma de garganta, não tem sintoma outros quaisquer, só apenas sintomas de febre, dor muscular, dor nas articulações, fraqueza e dor de cabeça, aí você vai pensar assim, esse paciente não está grave, não tem sinal de alarme que indique internação, não está suando frio, não está com diarreia, não está com dor abdominal, não está com sangramento. Opa, esse paciente é um paciente que ele não está tão grave assim, pode estar com dengue, mas não está tão grave assim. Então, não vou precisar correr aqui. Mas o que a gente pode fazer com esse paciente? A gente pode fazer a prova do laço. E aí eu vou mostrar para vocês logo, logo, aqui no próximo slide, a prova do laço, como ela funciona. E por que eu vou mostrar a prova do laço? Porque se a gente faz a prova do laço, praticamente já confirma um caso de dengue, e aí você ganha tempo com esse paciente. Você vai gastar mais tempo com os pacientes que precisam mais e vai atender mais rápido os pacientes que precisam menos. É essa a ideia do fluxograma. A gente não quer gente amontoada nas UBSs, a gente não quer gente esperando tempo demais na UBS. Então, se eu puder triar rápido esses pacientes, eu ganho tempo me livrando daqueles que precisam de menos cuidado, de menos atenção, que precisam só de orientações, e gasto o meu tempo, e gasto o tempo do médico da minha equipe, do enfermeiro da minha equipe, atendendo as pessoas que vão precisar mais. Então, essa imagem, ela mostra muito claramente como funciona a prova do laço. Então, tanto o técnico de enfermagem quanto o agente comunitário, medindo a pressão da pessoa. Vamos supor que a pressão da pessoa deu 12/8, que é uma pressão comum. A pressão dita normal, 12/8. 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2, 10. Aí você vai pegar, vai encher o esfígmo até o número 10. Se for adulto, você deixa 5 minutos. Se for criança, você deixa 3 minutos. E faz um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm aqui no braço do paciente. E aí você vai contar, depois de 5 minutos no adulto e depois de 3 minutos na criança, pela média da pressão ali, o esfigmonamômetro fechado no 10, no caso, se for essa pressão, né, da pessoa, você vai contar quantos pontinhos vermelhos tem dentro desse quadrado. Se tiver mais de 20 pontinhos vermelhos, a partir de 20 pontinhos vermelhos no adulto, já é considerado dengue, certo? E se tiver mais de 10 pontinhos na criança, também já é considerado dengue. Certo? O tempo que o esfigmonamômetro vai ficar no braço do paciente é a média da pressão. Então, se a pressão ela deu 13/7, 13 mais 7, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, também você vai deixar no 10 o esfigmo, ou seja, no 100. Agora, vamos supor que a pressão do paciente deu 10/6. Aí você, 10 mais 6, 16. 16 dividido por 2, 8. Você vai deixar o esfigmo fechado no 80, certo? No 8. Então, é desse modo que a gente faz a prova do laço. É difícil fazer a prova do laço? Não é difícil fazer a prova do laço. E aí, se a gente faz a prova do laço, já descarta que aquele paciente é grave, eu ganho mais tempo para poder atender melhor os outros pacientes que precisam mais, certo? Tudo claro até aqui? Ok. Agora vamos para aquela situação que eu falei do paciente que ele apresenta sintoma do grupo A, que é o sintoma febril que a gente chamou, né? Não tem nada de garganta, e o sintoma do grupo B, que tem nariz, garganta, pulmão. Aí vamos supor que o paciente tem as duas situações. Opa, aí já vai acender o alerta. Olha você reconhecendo o padrão. Esse padrão aí, se o paciente tem pelo menos um sintoma do grupo A e um sintoma do grupo B, esse padrão eu já vou reconhecer de uma forma diferente. De que forma eu vou reconhecer? Opa, dengue não tem tosse, dengue não tem catarreira, dengue não tem coriza, dengue não tem rouquidão. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou investigar esse paciente para
COVID e para a influenza ao mesmo tempo. É dessa forma que a gente vai fazer, porque tem sintomas respiratórios. Então, quando eu vejo o sintoma respiratório, já liga o alerta na minha mente. E esse alerta me diz o quê? Eu preciso investigar COVID e influenza para esse paciente. Ok. Então, aí a gente vai chegar e vai identificar logo se esse paciente tem sinal de síndrome respiratória aguda grave. Mais uma vez, aqui no fluxo, a gente tem também os sintomas da síndrome respiratória aguda, conforme os protocolos. O prazo de afastamento, o prazo de isolamento que tiver nesse fluxograma, ele pode ser atualizado conforme os protocolos e as diretrizes. Então, a gente não precisa se ater a esse detalhe, mas a gente precisa se ater ao detalhe de triar rápido esse paciente para identificar melhor qual cuidado ele precisa e de quanto tempo ele precisa permanecer na unidade. O que a gente quer evitar é gastar muito tempo com pessoas que estão bem, com pessoas que precisam de menos cuidado e destinar mais tempo identificando mais rápido os pacientes que precisam de mais cuidado. Eu espero com isso que você e os seus colegas na unidade de saúde consigam dedicar o atendimento, a maior energia de vocês no atendimento que mais precisa. Sabemos que são tempos difíceis, sabemos que tem muita dificuldade, mas é conversando, é se comunicando, é com criatividade, é com pensamento crítico e com a tomada de atitude e colaboração entre os colegas, entre a equipe, que a gente vai conseguir superar essa fase difícil. Fica aí o nosso agradecimento, o nosso contato, qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço a todos e aproveitem também a apostila que a gente preparou para vocês, para poder ajudar vocês a fixarem o conteúdo, tá certo? Fica o nosso agradecimento e muito obrigado.